Amém? Gênesis 30, 22. Olha o que está escrito aí na palavra do Senhor. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua amada, e ela concebeu, e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Amém? Fecha teus olhos um momento. Vamos orar para que Deus venha abençoar essa palavra e venha falar conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, é a Tua palavra, o estudo da Tua palavra. Meu Deus, nesta noite fala conosco de maneira poderosa. Meu Deus, nos lava, nos transforma, meu Deus, nos molda através dela, Senhor. Que viemos aprender muitas lições através da vida de José, Senhor. E que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? O que a gente vê aqui? Raquel, ela é igual às outras mulheres dos outros dois patriarcas, porque os patriarcas de Israel foram três, que são Abraão, Isaac e Jacó, né? Deus aí, quando ele chegou para falar com Moisés, ele falou: eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a gente já estudou, a mulher de Abraão, Sara, era estéril. Aí a gente estudou também a história de Isaac, que era pai de Jacó e de Esaú, e a mulher dele também, a Rebeca, era estéril. E chega aqui na história de Jacó, a mulher dele também, Raquel, uma das mulheres, né? Porque Lia não era estéril, mas Raquel era estéril. E era Raquel que Jacó amava. E fala que, se você for ler a história aí, elas pegavam as escravas delas e davam para o marido, porque a Raquel não podia ter filho, e falava: então deita com a minha escrava. Naquela época, Deus permitia, vamos dizer assim, o homem ter várias mulheres. Deus permitia. Então ela deu a escrava para Jacó se deitar, só que ela não conseguia ter filho. Aí depois de muito tempo, a história diz que demorou 26 anos para ter José. Depois de 26 anos, diz que Deus abriu a madre dela e ela teve um filho. E ela colocou o nome dele de José. E ela falou: e o Senhor me acrescenta ainda outro filho. Se você for ler a história depois, você vai ver que ela teve outro filho chamado Benjamim, né? Mas vamos aprender hoje sobre José. A história de José é uma história muito bonita. Se você puder, na internet mesmo, assistir um filme sobre José, é muito bonito o filme. Mas vamos conhecer um pouquinho da vida de José, então. Você está em Gênesis 30, vai para Gênesis 37. Amém? Olha o que está escrito aí, 37:1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, que são as escravas, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Até aqui. O que a gente vê aqui? A história já pulou lá para quando José estava com 17 anos. E está falando aqui que José ele era o pastor, ele cuidava de ovelha. E Jacó amava mais ele.
Por que Jacó amava mais? Ele era o, vamos dizer assim, a raspa do tacho, né? Já estava velho Jacó quando José morreu. Então quando José nasceu, desculpa. Quando José nasceu, né? Ele já era velho. E ele amava Raquel. Ele queria mais ter um filho de Raquel. Você lembra da história que o Labão, o pai da Lia e da Raquel, enganou o Jacó? Ele falou: não, você quer minha filha? Então trabalha 7 anos. E Jacó foi e trabalhou 7 anos. No dia da festa do casamento, encheu ele de vinho. Na hora dele deitar, quem que ele deu? Deu a mais velha. Ele não queria a mais velha, mas ele se deitou com ela sem saber. Quando ela acordou no outro dia, o que é isso? Não é Raquel. Aí ele teve que trabalhar mais 7 anos por causa de Raquel. Então ele ficou casado com as duas. Mas na verdade ele não queria ali, ele queria só Raquel. E passou o tempo, passou os anos. Ele teve filho com Lia, teve filho com Bila, teve filho com Zilpa. E não via o filho de Raquel. Só que depois de tantos anos, José nasceu. Então aquilo que ele mais queria nasceu. Então ele gostava mais de José do que todos os outros, mais do que os outros 12 que tinha, né? E fala aqui que José, os irmãos dele, irmãos, eles não eram muito bons, não eram pessoas boas. Eles enganavam, eles faziam coisas erradas. E a Bíblia está dizendo que Jacó, ele estava junto com os irmãos, e os irmãos faziam uma coisa errada, ele ia lá e contava para o pai. Quer dizer, falei Jacó? Que José, ele saía com os irmãos dele e via as coisas erradas, ele ia lá e contava para Jacó. Quer dizer, os irmãos já não gostavam dele porque o pai só agradava a José. Dava o melhor presente, dava a melhor roupa. O que a gente aprende aqui? Vocês ainda têm um filho só, né? Futuramente, se tiver outro, uma coisa que não pode existir numa família com muitos filhos, ou que seja até com 2 só, gostar mais de um e gostar menos do outro, porque aí você vai causar, né, ciúme do outro filho. Aqui no caso era um monte de filho que tinha ciúme de José, era um monte de filho. E para piorar a situação, tudo que ele via de errado, os irmãos, ia lá e dedurava o pai. Então eles morriam de raiva de José. E fala aqui: e vendo seus irmãos, que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, eles aborreciam ele e nunca conseguia falar pacificamente. Sempre que ia falar com José, brigava com José. Sempre xingava ele, sempre batia a boca com ele, sempre estava repreendendo ele. A gente vai ver mais na frente o que vai acontecer nessa história, né? Mas vamos continuar a história aqui. No 37:5 está escrito assim, acompanha na tua Bíblia. Sonhou também José um sonho e contou a seus irmãos, e por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Amém? Depois de toda essa história, José ele sonhou, teve um sonho, e diz que ele estava na plantação colhendo aquele feixe de trigo. Diz que eles juntavam aquele trigo e amarravam, e ele sonhou que aquele feixe de trigo amarrado, o dele ficava no meio, dos irmãos dele rodeavam o feixe dele e ficavam rodando em volta e se abaixavam, assim como se dando reverência para ele. Então imagina uma coisa só: os irmãos dele não gostavam dele porque o pai já agradava ele mais do que todos. Tudo que os irmãos faziam de errado, ele contava para o pai. Ele vai ainda e conta esse sonho: ó, eu vou ser melhor do que vocês todos, vocês vão todos se abaixar para mim. Porque os irmãos dele cada dia tinha mais raiva dele. E o que a gente aprende aqui é que Deus às vezes fala conosco, hoje em dia nem tanto, mas Deus ainda usa sonhos para falar com a gente. A gente vai ver aqui na história, por exemplo, lá a gente já estudou até isso, em Gênesis 23,
está escrito assim: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse: Eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Lembra daquela história de Abraão? Abraão entrou na terra e falou que a mulher dele era irmã dele, e o sujeito foi lá e pegou a mulher dele, e quando ia fazer o que não devia com a mulher dele, Deus, em sonho, apareceu para aquele homem e falou: ó, se você pegar ela, você vai morrer. Depois o homem chegou, chamou Abraão: Abraão, que isso, Abraão? Você falou que é tua irmã, e Deus chega para mim e fala que ela tem marido? Quer dizer, em sonho ele avisou esse homem. Em outra parte, em Gênesis 31, 24, também aconteceu a mesma coisa. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te, não fales com Jacó nem bem e nem mal. Lembra da história de Jacó? Jacó fugiu e Labão foi atrás dele, e Labão foi para matar Jacó. Mas antes de alcançar Jacó, Deus apareceu em sonho para Labão, que era o pai das mulheres dele, e falou: não fala bem nem mal. O que Deus está falando? Não toca nele, não faz mal para ele. Deus avisou a Labão: não toca, não faz mal para ele. Então Deus muitas vezes vai usar sonhos, né, para avisar as coisas para a gente. Mas vamos acompanhar, vamos seguir a história. Gênesis 37, 9 está escrito assim: e sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Olha que interessante isso aqui. Ele vai e conta outros sonhos. Os irmãos dele cada vez estão com mais raiva dele. E além dos irmãos, agora ele colocou o pai e a mãe, porque ele sonhou que ele viu o sol, a lua e as estrelas rodeando ele. O sol é o pai dele, a lua é a mãe e as estrelas são os irmãos. E diz que se inclinava para ele no sonho. E o pai dele repreendeu. Ele falou: que é isso, José? Você está achando que eu e tua mãe também, e teus irmãos, vai tudo se abaixar para você? Mas diz aqui que o pai guardou aqui no coração. O pai repreendeu na hora, mas o pai guardou no coração, porque falou: talvez Deus esteja falando. Sempre quando acontece aqui na história bíblica, a gente vai aprender isso. Quando acontece de um mesmo homem ter dois sonhos, é porque Deus está confirmando o sonho. A gente vai ver na história de José lá na frente que o faraó teve dois sonhos e ele não sabia qual era o resultado, o que significava os sonhos. Mas quando Deus quer confirmar alguma coisa, Ele faz a pessoa sonhar uma vez, depois faz sonhar outra. Mas por que Deus permitiu José falar com os irmãos e falar com o pai e com a mãe? Ele podia ter ficado quieto, não podia ter ficado quieto, ainda mais que os irmãos dele não gostavam dele. Mas aquilo é para deixar guardado no coração deles, para testemunho lá no futuro, para eles saberem que Deus, desde aquele tempo, já estava trabalhando na vida de José, né? Mas vamos seguir. Vai lá no Gênesis 37, 19. Olha o que está escrito aí. Por causa de toda essas coisas que José falava, de toda aquela situação que ele estava passando, no 37, 19 está escrito assim: e disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-no numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será de seus sonhos. Aqui a gente vê a história que os irmãos de José, eles também eram pastores, eles saíram, né, por uma terra para levar as ovelhas para pastar.
E José, como eu falei, ele sempre contava as coisas ruins que os irmãos faziam. E o pai não confiava nos irmãos, né? Então ele falou: José, ó, teus irmãos foram lá para Siquém, vai atrás deles e vê se eles estão bem e vê o que eles estão fazendo. Tipo assim, ó, vê se eles estão fazendo coisa errada, você vem aqui e conta para mim. E essa parte que a gente leu aqui, José estava chegando onde os irmãos estavam. E os irmãos já viram ele de longe. E eles falaram: olha lá o sonhador vindo. E já tinha uma raiva dele. Ficava só falando um negócio de sonho, era agradado pelo pai. E eles falaram: vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele numa dessas covas aqui e vamos matar ele, e vamos falar que um leão, que algum animal selvagem pegou e comeu e matou ele. Então a gente vê essa história aqui se repetindo. No livro de Gênesis você vai ver essa história se repetir. A primeira história foi qual? Foi de Abel e Caim. Abel, Deus se agradou dele, Caim ficou bravo, foi lá e matou Abel. Aí seguiu a história, nasceu Esaú e nasceu Jacó. Jacó enganou o irmão dele a primeira vez, tomou a primogenitura. Você lembra disso? Aí depois enganou de novo e tomou a bênção que o pai ia dar para ele. E a história fala lá que Esaú ficou bravo, falou que ia matar o Jacó. Só que Deus também não permitiu. E aqui acontece a mesma coisa. Você vê que Gênesis ele conta sempre uma mesma história. E os irmãos falam: vamos matar José também agora. Vamos jogar ele no mato, vamos jogar na cova, né? Então a gente vai aprender o seguinte aqui. Olha lá no 26 o que está escrito. No 23, desculpa. Gênesis 37, 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Então ele chegou nos irmãos e ele estava com a túnica bonita, colorida, que o pai tinha dado para ele. E o pai não tinha dado para ninguém, para nenhum dos outros filhos. Uma coisa que a gente vê de filho, de criança revoltada é isso. O pai dá um brinquedo melhor para um filho e um inferior para outro filho. Então vai causando ódio no outro filho. Então por isso que eu falo, se a gente tem filho, a gente tem que cuidar e criar da mesma forma. Dar presente do mesmo jeito, e na hora que bater, tem que bater do mesmo jeito. Quem merece apanhar, vai apanhar. Quem merece receber presente, vai receber presente. Amém? E o que a gente vê aqui? E jogar ele na cova, jogar o José na cova. Acompanhe na tua Bíblia, no 26 está escrito assim: então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os que levaram José ao Egito. Amém? Eles iam matar, só que o irmão mais velho falou: não vão matar. A gente vai trazer maldição para a nossa vida, não mata ele não. Ó, tá vindo uns mercadores lá, vão pegar José, vão arrancar ele do buraco, vão vender. Ele vai sumir, vai embora. A gente vai ter mais, ele não vai perturbar mais a gente. E aí o que eles fizeram? Arrancou José do buraco, passou os mercadores: ó, você quer escravo aqui, quer comprar? Aí disse que eles pagaram 20 moedas de prata. A gente já aprendeu lá na história de Jesus que ele foi vendido por 30 moedas de prata, né? José foi vendido. Diz que foi levado para onde? Foi levado para o Egito. Mas o que a gente aprende aqui, gente? Maldade. Os próprios irmãos querendo matar o outro irmão, os próprios irmãos querendo vender o outro irmão.
O que a gente está vendo hoje em dia nas notícias, na televisão, na internet. É filho matando pai, é pai matando filho, é irmão matando irmão. Está desse jeito. Maldade no coração das pessoas. E a maldade tem um preço, gente. Olha o que está escrito aqui. Abra a tua Bíblia lá em Isaías. Deus, ele fala sobre a maldade. E principalmente quando a gente faz maldade escondido, porque os irmãos dele fizeram maldade escondido do pai, né? Isaías 47:10. Você abriu a sua Bíblia aí? Amém? Amém? 47:10. Olha o que está escrito aqui. Por que confiaste na tua maldade e disseste, ninguém me pode ver? A tua sabedoria e teu conhecimento, isso te fez desviar. E disseste no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Porquanto sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua origem, tal destruição cairá sobre ti, sem que possas evitar, e virá sobre ti de repente, desolação que não poderás conhecer. Os irmãos de José fizeram maldade com ele. Juntou todos os irmãos para fazer maldade com um só. E eles falaram assim, vamos fazer escondido aqui, nosso pai não está aqui, nossa mãe não está aqui, vamos fazer, vamos matar, não vamos matar mais, não, vamos jogar no buraco, está jogando no buraco, não vamos matar mais, então vamos vender. Só que fizeram tudo escondido do pai. E o que está escrito aqui em Isaías, vou fazer a maldade, ninguém está sabendo. Mas o que está escrito aqui? Depois vai vir a destruição, vai vir um castigo depois, Deus está avisando. E a gente vai ver na continuação da história de José, que vai vir um mal sobre a vida dos irmãos de José. Então a gente tem que aprender o seguinte, que a gente não pode, vou fazer o mal aqui, ninguém está vendo, porque Deus está vendo. O homem não está vendo, às vezes o nosso pai não está vendo, a nossa mãe não está vendo, a nossa esposa não está vendo, o nosso marido não está vendo, os nossos filhos não estão vendo, os nossos amigos não estão vendo, o pastor não está vendo, os irmãos da igreja não estão vendo, mas Deus está vendo. Porque mesmo que todos vissem, ninguém pode fazer nada. Mas o único que consegue ver, pode fazer. O único que consegue ver, pode castigar. Aí que está o problema. E o que aconteceu? Vamos continuar aqui. Gênesis 37:33. Acompanhe na tua Bíblia. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho muitos dias. E levantaram-se todos seus filhos e todas suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse, na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Eles pegaram, venderam José. E o que eles fizeram? Diz a história que eles mataram uma ovelhinha, pegaram o sangue dela e encharcou a roupa dele que ele estava vestindo, aquela túnica, encharcou de sangue e voltou para casa do pai e da mãe. E chegou para o pai: meu pai, o que aconteceu? Um leão pegou o José e comeu ele, e sobrou só na túnica dele. E essa parte que a gente lê, e Jacó viu: a besta fera pegou meu filho e deve ter sido despedaçado, e chorou muitos dias, diz a Bíblia. Eles enganaram o pai dele. Eles fizeram a maldade, falaram: meu pai não viu, vamos enganar ele. E enganou o pai dele. O que a gente aprende aqui, gente? Que maldade causa maldade. As pessoas fazem maldade por quê? Através de mentira, e através da mentira vem o sofrimento na vida das pessoas.
Olha o que está escrito lá em Salmos. Abra sua Bíblia lá em Salmos. Olha o que Deus vai fazer com aqueles que falam mentira. Salmos 5, 6. Abra a tua Bíblia. Amém? Destruirá aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Deus, ele vai destruir aqueles que mentem e aqueles que são o que? Sanguinários e fraudulentos. Os irmãos de José foram isso. Eles foram sanguinários, não de verdade, não chegaram a matar José, mas eles tinham ódio de José. E o que a Bíblia ensina para a gente? Que se a gente odeia alguém, a gente está matando essa pessoa. Então você está derramando sangue do mesmo jeito. E fraudulento por quê? Fraudulento porque é uma coisa falsa. Eles inventaram uma história falsa para judiar de José e o pai não ficar sabendo, né? Mas vamos continuar a história. Vai, pula lá para o 39, 1. Gênesis 39, 1. Olha o que está escrito aí. A gente vai começar a aprender mais sobre a vida de José. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Olha que interessante isso aqui. José, ele começou a sofrer, né? E ele foi vendido para o Egito. E diz que um tal de Potifar, que era servo do faraó, servo do rei, estava lá. Naquela época existia uma praça com mercado. E os escravos, eles ficavam bem no meio da praça e o cara vendendo os escravos. Então esses senhores, esses caras ricos chegavam assim e tinha aquela fila de escravos assim. Então eles olhavam assim e escolhiam. Eu quero esse aqui, ó. Eu quero aquele lá. E diz que se Potifar chegou, olhou para José, gostou de José, falou: não, eu quero esse aqui. E levou para a casa dele. E a Bíblia, o que a Bíblia fala aqui? Que o Senhor estava com José. Isso é muito, muito importante, gente. Deus tem que estar conosco. Porque José, na verdade, ele nunca fez mal para ninguém. José, ele era temente a Deus, e por isso que Deus estava com ele. E tudo que José fazia, a Bíblia fala que Deus abençoava. Todo mundo acha que queria ser como José. Já pensou, tudo que você faz, Deus abençoa? É igual aquela história de Midas. Tem aquela história de Midas que fala: Midas, tudo que Midas tocava virava ouro. É uma história, é uma lenda, mas diz que Midas, tudo que ele tocava, tocou aqui virou ouro, tocou aqui virou ouro, tocou aqui virou ouro. Pensou isso? Pensou que tudo que você tocasse virasse ouro? Tá rico, né? Mas José era assim, não virava ouro, mas tudo que José fazia abençoava. E o Senhor olhou para José e falou: nossa, esse rapaz é abençoado, porque tudo que ele faz prospera. E a casa do servo começou a prosperar, a casa de Potifar começou a prosperar. E o que Potifar fez? Não, tudo que ele bota a mão dá certo.
O que Potifar fez? Cuida de tudo que eu tenho. Deu tudo para José cuidar. A Bíblia fala que Potifar, ele só sabia do pão que ele comia. Do resto, tudo ele colocou na mão de José. Ele confiou tudo na mão de José. Então, quando a gente é de Deus, gente, a gente vai aprender isso. Quando a gente é de Deus e a gente dá um bom testemunho, as pessoas vão olhar para a gente e vão confiar na gente. É assim? Então vai lá, faz isso. Por isso que muitas vezes eu ajudo muita gente por causa disso, porque o japonês às vezes olha para mim e confia, fala, não, você que está falando, eu confio. A gente tem que ter bom testemunho. Uma vez eu estava em Shimaniken, fui trabalhar em Shimaniken. E aí no Brasil, antes de sair, o cara da empreiteira falou, não, você vai trabalhar lá, vai ganhar 1.400 a hora, 3 anos de serviço é certeza que você vai ter, zangueou todo dia. Tá bom então. Aí eu fui para Shimane trabalhar. Depois de 2 meses acabou o serviço. E todo mundo ficou desesperado, porque o cara falou isso para todo mundo. Tinha mais de 30 pessoas lá no dormitório da empreiteira lá. E tudo ia perder emprego. E sabe o que eles estavam fazendo? Eles mandavam a pessoa lá para o saco no liô e largavam a pessoa dentro do liô lá, sem comer, passando fome. Eu falava, o quê? Que eu vou passar isso? Aí o que eu fiz? Eu conheci uma Tantoshi em Tóquio. Eu liguei para ela. Aconteceu isso, isso e isso. Eles mandaram a gente embora e não tem serviço. Estão falando que vão mandar a gente pro Liô lá. Eu acho que eu vou passar fome se eu vou para lá. Aí essa Tantoshi falou com o Satio dela. Falou, eu tenho meu amigo lá em Shimane e ele está precisando de emprego. Só que eu estava devendo passagem. Mais de 350 mil estava devendo passagem. E 2 meses de serviço não paga passagem. Estava devendo quase tudo. Aí ela conversou com o Satio dela depositou todo o dinheiro na minha conta. Eu paguei a passagem que eu devia e fui para Tóquio. O homem nunca me viu, nunca conversou comigo, mas o Satio perguntou para ela, posso confiar nele? Ela falou, não, eu boto minha mão no fogo por ele. O Satio não, o japonês não faz isso, gente. Ele depositou mais de 300 mil na minha conta sem me conhecer. Eu podia ter pegado o dinheiro e fugido, não podia? Nunca me viu. Podia ter sumido com o dinheiro. Mas ele foi lá. Então a gente tem que ter bom testemunho. Porque se você tiver bom testemunho, as pessoas falam, nossa, essa pessoa é direita, essa pessoa faz as coisas certinho. Quando você passar uma necessidade dessa, quando você passar uma luta assim, as pessoas vão confiar e falar, não, essa pessoa aqui não tem problema. José foi assim. José estava o quê? Era escravo. Estava passando dificuldade no Egito. Mas Deus abençoou de tal forma, e o Senhor dele confiou ele de tal forma, falou, não, fica, tudo que está na minha casa aqui, tudo está na tua mão. José podia ter roubado as coisas dentro de casa, fugir, falar, vou embora. Não fez isso. Então, o testemunho é uma coisa muito importante. E o que a gente aprende aqui? Que José, hoje o que as pessoas buscam mais na igreja? O que muitas igrejas ensinam? Você tem que buscar a tua bênção. Vai lá na igreja para ser abençoado. Mas o que a gente aprende aqui? Que José, ele não buscava a bênção. José, ele era a própria bênção. Porque onde que ele estava, Deus abençoava. Tem gente que fica buscando bênção de Deus. Você pode até receber bênção de Deus, mas o mais importante é você ser bênção. É você ir para algum lugar, para alguma fábrica, você ir para a tua família e você abençoar essas pessoas, porque Deus está na tua vida. É isso que a gente tem que ser. A gente não tem que buscar a bênção de Deus, não. A gente tem que buscar ser a bênção. Olha lá, segura o Gênesis que você está lendo aí, volta no Gênesis 12. Segura onde você está e volta lá no Gênesis 12. 12:2. A gente vai aprender essa lição aqui.
Gênesis 12, 2. Olha o que está escrito aqui. Deus falando com Abraão: e de ti farei uma grande nação. A gente estudou isso já. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Deus não falou para Abraão: tenha a minha bênção. Não, Deus não falou isso. Ele falou: se tu uma bênção. Você vai ser a bênção. Você não vai ter a bênção, você vai ser a bênção. E para que a gente entenda o que é ser bênção: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que aconteceu? O Potifar não começou a abençoar José? Fica com tudo aqui, está tudo na tua mão. Deus começou a abençoar a casa de Potifar. Então, quando a gente é bênção, a gente começa a abençoar outras pessoas. E se alguém começa a abençoar a nossa vida, essa pessoa é abençoada. Se a pessoa começa a abençoar a nossa vida, Deus começa a abençoar essa pessoa que está te abençoando, que está fazendo bem para você. Mas pelo contrário também, se alguém começar a fazer mal para você, Deus também vai começar a fazer mal para essa pessoa. É assim. Fez o bem para você, Deus faz o bem para aquela pessoa. Fez o mal para você, Deus vai trazer o mal para aquela pessoa. Mas vamos continuar. No 39,6 está escrito assim. Vai lá no 39,6. Gênesis 39,6. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu que depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Aí aqui começou a complicar a história. José estava sendo abençoado. O homem botou tudo na mão de José. O homem não estava sabendo os negócios que José fazia, não sabia o que ele comprava, o que ele vendia. O homem só sabia o que ele tinha na mesa para comer. O resto ele deixou tudo para José. Quer dizer, ele tinha 100% da confiança de José. Só que a história diz aqui que a mulher desse Potifar diz que José era bonito, né? José era o Brad Pitt, né? Devia ser um Brad Pitt da vida. Diz que a mulher botou os olhos em José, a mulher de Potifar. Mas depois que ela viu que ele era bênção também, e ela botou o olho nele e falou: deita comigo. O que a gente já vai aprender, gente? Aquele que é de Deus, aquele que está sendo abençoado, e aquele que está sendo bênção para outras pessoas, o diabo vai se aproximar dessa pessoa. O diabo usou essa mulher. O diabo usou essa mulher para se aproximar de José, para estragar tudo. E a gente vai aprender que todo aquele que é de Deus vai passar por luta, vai passar por tentação. Segura aí, vai lá para o fim da Bíblia. Você está no primeiro livro, vai para o último livro, Apocalipse. Apocalipse 2:10. Amém? Olha o que está escrito aí na palavra do Senhor: não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Os primeiros que o diabo ataca, gente, é aqueles que Deus abençoa. Os primeiros. Se você está sendo atacado pelo diabo de alguma forma, você pode ter certeza que Deus está te usando, Deus está te abençoando, e o diabo ele se incomoda com isso. Aqui os cristãos que você leu aqui dessa passagem,
que é os cristãos, se eu não me engano, de Esmirna, eles eram cristãos fiéis. E falou: o diabo vai botar vocês para ser tentado. E o diabo veio tentar José com a mulher do Potifar. E Potifar era um servo perto, sabe, junto de Faraó. Então ele devia ser muito rico. E homem rico não tem mulher feia, né, gente? Já viu homem rico que tem mulher feia? Não sei se vocês viram na internet o Roberto Justus lá, né? Ele separou da mulher e já pegou a outra lá, a novinha, né? Nunca, o que eu falei, nunca acontece nada por acaso, gente. Se ele já planejou de separar com a outra, porque já tinha outra na conversa. Mais nova, né? Geralmente é mais nova, mais bonita. Já pegou a menina, né? E eu tenho certeza que a mulher de Potifar devia ser muito bonita. Potifar era rico, servo do faraó. A mulher devia se vestir bem, devia ser bonita. E o diabo falou assim: vou usar ela. O diabo não usou uma escrava de Potifar para tentar José, não. Ele já usou logo a mulher do homem, né? E o diabo vem para aquele que está sendo abençoado, para aquele que está sendo usado por Deus. O diabo já vem para arrebentar a pessoa. E ele usou a mulher. Mas vamos continuar a história para a gente saber. Vai lá no 39:10. Olha o que está escrito aí. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, a mulher foi insistindo com ele, não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na sua mão, e fugiu, e saiu para fora. Olha o que aconteceu aqui. A mulher ficou todo dia em cima dele. Ó, vamos lá, deita comigo, deita comigo. Antes de falar isso, leia aí no 39, 5. Cinco não, 8, desculpa. Eu li até o 7 aquela hora, né? E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. No 8 está escrito assim: porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor nada sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Isso aqui é a passagem antes dessa que eu li agora. Você vê a fidelidade de José. Ele podia ter se deitado com essa mulher. Uma mulher bonita, uma mulher rica. A mulher está querendo deitar com ele. O homem não está aqui mesmo, vou deitar. O que ele falou? Falou: o teu marido, ele deu tudo na minha mão. Ele nem sabe que eu estou cuidando, não sabe que eu estou vendendo, não sabe que eu estou comprando. Só que eu sou abaixo dele, eu sou maior que nem nessa casa. Só que ele colocou tudo na minha mão, mas não colocou você, porque você é mulher dele. Você não pertence a mim e eu não quero. Você pertence a ele. E ele falou: como eu poderei fazer tal maldade contra o meu Deus? A pessoa que é fiel a Deus, gente, ela pode estar sozinha e ter oportunidade de fazer alguma coisa ruim, ela não vai fazer. Tem muita gente que fica preocupada com as pessoas em volta, né? Se eu fizer isso, se o pastor souber. Se eu fizer isso, minha esposa souber. Se eu fizer isso, meu marido souber. Se eu fizer isso, meus filhos souber. Se eu fizer isso, meus colegas da fábrica souber. Se eu fizer isso, meus amigos souber. Tem gente que se preocupa, né, com as pessoas em volta dela.
Mas naquela hora não tinha ninguém. José estava ele e a mulher sozinho. Ele tinha medo de Deus. Jesus, ele explica isso. Não tema aquele que pode matar o corpo e depois não pode fazer mais nada. Mas tema aquele que pode pegar o corpo e pegar a alma e jogar no inferno. José, ele tinha esse temor de Deus. Olha, eu estou sozinho, o Potifar não está aqui, o meu pai e minha mãe não estão aqui, os meus irmãos não estão aqui, não tem ninguém vendo, eu vou deitar com ela. Ela é bonitona, vou deitar com ela. Ele falou que não, eu vou fazer essa maldade ainda contra o meu Deus. Ele sabia que Deus estava vendo. O cristão, ele tem que ter essa consciência, gente, que pode ninguém estar vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo. O mais importante de tudo, o que tem poder para jogar a gente no inferno, está vendo. Tem um livro que fala assim: quem é você quando ninguém está por perto? Tem um livro que tem um título assim: quem é você quando ninguém está por perto? Quem sou eu quando minha esposa não está? Quem sou eu quando meus filhos não estão? Quem são meus filhos quando eu não estou? Quando minha esposa não está? Quem sou eu, pastor, quando os membros não estão perto? A gente tem que se preocupar com isso. Eu já falei para vocês, tem 4 olhos olhando a gente, né? 24 horas por dia. 2 olhos de Deus. A gente fala entre aspas, tá, gente? Não é que Deus tenha 2 olhos. Mas você entender, a gente não sabe quantos olhos tem Deus, né? Mas é para a gente entender, né? E o diabo também está de olho na gente. Mas o diabo não é onisciente, não é onipresente igual a Deus. Ele não está em todos os lugares igual a Deus, e ele não sabe todas as coisas igual a Deus, mas ele tem os demônios dele. Então os demônios dele estão espalhados sobre a terra. Então qualquer coisa os demônios vão lá e contam para ele. Ó, fulano de tal está fazendo isso, vamos arrebentar com ele? Vamos. Então é assim que acontece. E José falou: não vou fazer isso, não vou. E ela ficou insistindo, se deita comigo. E teve um dia que não tinha ninguém mesmo em casa, não tinha escravo, não tinha serviçal, não tinha ninguém, só estavam os dois dentro da casa. E a mulher agarrou ele. A mulher estava desesperada. Agarrou ele: não, eu quero, porque eu quero. E disse que ele, desesperado, ele foi embora e largou a túnica na mão dela. E olha o que aconteceu aqui. Olha o que está escrito no 39:14. Chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantara a minha voz e gritava, deixou sua veste comigo, e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que seu senhor veio para sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxe para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. O que a gente aprende aqui? José já tinha falado para a mulher: não vou fazer isso. Mas a mulher todo dia: deita comigo. E quando um dia que ela ficou sozinha com ele, ela agarrou ele. O que a gente aprende aqui, gente? O diabo, ele não vai te tentar uma vez só. O diabo, ele não desiste. O diabo, ele vai várias vezes na tua vida te tentar com a mesma coisa. Com Jesus foi assim. Jesus, ele foi batizado no Rio Jordão e diz que o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado. E o diabo tentou ele 3 vezes. Na primeira, Jesus falou: ó Jesus, você é o Filho de Deus? Pega essa pedra aí e faz pão. Não está com fome, Jesus?
dia Jesus falou para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que está da boca de Deus. Você acha que o diabo, tá bom, gente, vou embora? Não, ele continuou. E continuou a tentar. O diabo, ele vai sempre tentar a gente. Ele vai sempre tentar você para você desanimar. Ele vai sempre tentar você para você pecar. Ele vai sempre tentar você para você se afastar dos caminhos de Deus. Ele nunca vai desistir disso. Nunca. Para estar terminando aqui, abra a tua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4. Tiago está lá no fim. Depois de Hebreus. Tiago 4, 7. Aleluia, Jesus. Amém? Tiago 4, 7. Amém? Olha o que está escrito aí. É uma palavra muito conhecida. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Primeiro a gente tem que fazer o que? Sujeitai a Deus, obedecei a Deus, seguir a palavra de Deus. É isso que está querendo dizer aqui. O que José fazia? Ele fazia isso. Ele se sujeitava a Deus, ele obedecia a Deus, ele amava a Deus, ele fazia a vontade de Deus, ele seguia o que Deus falava para ele. Depois que a gente fizer isso, gente, a pessoa que está dentro da igreja, guarda isso no teu coração. Eu estava falando hoje em casa, não adianta a gente só vir na igreja, não adianta a gente só... Parece que a gente está fazendo as coisas para Deus. Eu estou vindo na igreja, estou louvando a Deus, mas Deus, ele muitas vezes está vendo o nosso coração. Então a gente tem que fazer de todo o coração. E quando a gente faz de todo o coração, a gente está se sujeitando a Deus. Quando a gente obedece a Deus, se sujeita a Deus, o que acontece? A gente tem o poder de resistir o diabo, resistir a tentação dele. E José, ele conseguiu resistir a tentação até o final. Ele não deitou com a mulher. Mas a mulher revoltada, o que ela fez? Mentiu, né? Olha, tá vendo o servo que você trouxe aqui? Ele veio para escarnecer da gente. Ele veio para zombar da gente, tentou se deitar comigo. Se ela contava a história, né? Ela ficou o tempo todo tentando deitar com José. E acho que a pior coisa que tem é a mulher ser rejeitada, né? A mulher fica revoltada com isso. Ela devia pensar: nossa, eu sou bonita, sou rica, sou perfumada, sou bem vestida. E esse escravozinho de nada aí está falando: não, eu vou ferrar ele, eu vou estragar a vida dele. Diz que ela contou para todo mundo: tentou me violentar aqui, a roupa dele aqui na minha mão. E ainda chegou o marido e ela contou a mesma história para ela. Aí você fala: poxa, mas José só faz o bem e só acontece o mal na vida dele. Muita gente pensa assim. Muita gente está na igreja, está fazendo as coisas de Deus certinho, está obedecendo a Deus, está lendo a Bíblia, está buscando a Deus, e às vezes só acontece coisa ruim. Às vezes é permissão de Deus, gente. Porque a gente não sabe por que Deus está permitindo esse mal, às vezes, na nossa vida agora. Muitas vezes Deus, ele permite um mal menor na nossa vida hoje, para trazer um bem maior amanhã. Você vai entender aqui, hoje a gente vai terminar por aqui a história de José, semana que vem a gente vai continuar. Você vai entender por que Deus teve que fazer tudo isso, José passar por toda essa situação. Nossa, mas ele estava obedecendo a Deus, a mulher se ofereceu, ele não quis, ele estava abençoando a casa do Senhor dele, e ele vai parar na prisão? O que é isso? E muita gente, às vezes, dentro da igreja, está fazendo as coisas certinho, está obedecendo a Deus, às vezes está acontecendo coisa ruim na vida dela, e ela fica revoltada. A gente vai ver que José não ficou revoltado. Ele falou: vai me prender? Ele foi para a cadeia.
Mas semana que vem a gente vai aprender que aonde quer que a gente esteja, gente, a gente pode estar num buraco. Se Deus está com a gente é abençoado, né? Então que você possa guardar essa primeira parte do estudo que a gente aprendeu hoje, que a gente tem que ser como José. A gente tem que ser fiel a Deus em primeiro lugar. Antes de ser fiel a qualquer pessoa, a gente tem que ser fiel a Deus. Porque se você for fiel a Deus, você não vai ter bênção de Deus, você vai ser a bênção de Deus. As pessoas vão se aproximar de você e vão ser abençoadas. Você vai fazer as coisas, você vai trazer bênção para a vida das pessoas. Amém? Então guarda isso no teu coração e que a gente possa se sujeitar a Deus e a gente possa resistir o diabo, para que a gente possa vencer todas as lutas que aparecerem no nosso caminho. Amém? Se coloque de pé. Vamos estar agradecendo a Deus por mais esse estudo, por mais esta palavra. Que a gente possa obedecer, ser obediente como José foi obediente. Ele foi abençoado por causa disso. Fecha teus olhos, irmão Jesus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer por mais esse estudo, por mais esta palavra abençoada nas nossas vidas, Senhor. Meu Deus, nós iniciamos hoje o estudo sobre a vida de José, Senhor. Meu Deus, há muito mais o que falar ainda. Hoje não deu tempo de falar tudo, mas as poucas coisas que aprendemos nesta noite, Senhor, que é ser fiel a Ti, Senhor. Meu Deus, mesmo que ninguém esteja na nossa presença, mesmo que ninguém esteja vendo, quando houver a oportunidade de nós pecarmos, houver a oportunidade de nós fazermos o mal, houver a oportunidade de fazer a vontade do diabo, nós vamos falar como José falou: não, eu não posso fazer essa maldade contra o meu Deus. Que a gente possa ter consciência, Senhor, a cada dia, que, meu Deus, independente da nossa mulher, do nosso marido, dos nossos filhos, do nosso pai, da nossa mãe, de qualquer pessoa esteja vendo, o Senhor está vendo. O Senhor está de olho em nós, o Senhor está de olho para ver o que estamos fazendo diante da Tua presença. E que venhamos, meu Deus, ter o mesmo temor que José teve. E que através disso, Senhor, nós não venhamos ter as Tuas bênçãos, mas venhamos ser a própria bênção, Senhor. E que possamos abençoar outras pessoas. Eu peço a Ti, Senhor, nos ajuda, nos fortalece e, meu Deus, nos capacita a praticar a Tua palavra com fidelidade, a andar nos Teus caminhos, a fazer a Tua vontade. E que através disso, Senhor, venhamos abençoar muitas vidas, Senhor. É isso que nós Te pedimos, isso que nós já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.